Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV, a você que sempre está ligadinho no nosso Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida. E olha, quem nunca foi surpreendido com algum cravo, acne ou espinha? Em algum momento da vida você deve ter passado por esse problema em menor ou maior grau. E para entendermos as diferenças, causas e tratamentos, convidamos hoje o dermatologista Dr. Paulo José da Silva Filho para o nosso bate-papo e nos ajudar a entender um pouco mais sobre as acnes. Bom dia, doutor. Bom dia, Renata, tudo bem? Acne, espinha ou cravos? Exato, assim, cravos e também acne. Espinhas é um termo mais popular, né? Mas também pode ser dito, né? O problema realmente pode ser variado. Exato. Doutor, e qual é a característica que leva a pessoa a desenvolver as acnes? Que tipo de pessoas normalmente têm uma tendência maior a desenvolver acnes? Então, a acne ela é uma doença multifatorial, né? A pessoa existe uma predisposição individual e também genética, né? E associado à própria fisiopatologia da acne, né? Que é o aumento da oleosidade, que está relacionado com um aumento da secreção sebácea, né? Uma hiperproliferação folicular, que é o próprio cravinho, né? Ou seja, o comedão, né? E associada a uma proliferação bacteriana. Então, existem essas três causas relacionadas assim, na fisiopatologia do desenvolvimento da acne. Mas vai ser um problema somente da pele oleosa? Então, a pele oleosa é um fator muito importante, porque quanto maior a secreção sebácea aumentada, ela está diretamente relacionada com a gravidade da acne, né? Então, sim, a pele oleosa é algo que é bem importante para a pessoa desenvolver acne. Porém, nem todo mundo que tem pele oleosa vai ter acne. Quando a gente viaja normalmente para uma cidade, um estado um pouco mais frio, com um ventinho melhor do que Rondônia, quando o clima é um pouco mais ameno, a gente sempre até brinca que a pele fica mais bonita, que o cabelo fica mais bonito. O clima, ele influencia de alguma maneira no desenvolvimento de acne? Sim, com certeza, né? Em lugares mais quentes você vai ter uma oleosidade aumentada, né? Como eu falei anteriormente, quanto maior a oleosidade, você pode ter assim mais acne. A radiação ultravioleta, ou seja, o sol, né? Ele é um fator que pode aumentar a comedogênese, ou seja, aumentar os comedões, né? Então sim, o calor está intimamente relacionado também com o aumento de acne. E assim como o calor está relacionado ao aumento de acne, o fato de, quando a gente percebe aqueles cravinhos pretos que chamam a atenção, que dá vontade de espremê-los, isso está relacionado de alguma maneira à poluição? Existem certos mitos, ou as pessoas comentam que normalmente é como se o poro fosse fechado por uma sujeira. Realmente existe essa relação ou não? Então vamos lá, vamos explicar um pouco sobre isso. O comedão, existe o comedão aberto e o comedão fechado. O comedão fechado é aquela a gente chama de pápula, né? Pápula é uma lesão... O comedão seria o poro? O cravo. Seria o cravo. Certo. Né? O comedão, ou seja, é uma bolinha mais ou menos de 0,5 centímetros, né, da cor da pele, que é totalmente fechada. Ele tem vida, doutor? É um bichinho? Ele tem vida? Não. E o comedão aberto, que é o pontinho preto, né? Ou seja, ele é pretinho por causa da melanina. Ou seja, ali no ósseo folicular que está aberto, né, devido a esse pigmento, é por isso que ele fica com essa cor mais escura. Não tem nenhuma relação com poluição. Não tem nada a ver com a poluição. Certo. E a acne, ela é hereditária? Se eu tenho casos na família de meus pais tiveram esse problema intenso, tenho tendências a ter também. Sim, um adolescente que tem um histórico familiar, né, de acne tem 25% de chance de ter acne na adolescência, né? Então, sim, assim, o fator hereditário é algo que pode estar relacionado. Olha, doutor, hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas, porque quando a gente passa na adolescência, normalmente é um momento que a gente mais sofre com o problema e acaba escutando muita coisa. Por exemplo, sempre escutei que ao espremer ali os cravinhos, se eu não retirasse ele totalmente da pele, ele poderia voltar, como se fosse algo contagioso. É contagioso? Não, a acne ela não é contagiosa, né? O
o espremer a espinha é uma coisa que não deve ser feito, né? Primeiro porque você pode abrir uma porta de entrada para uma infecção secundária e segundo, havendo essa infecção secundária, você pode trazer cicatrizes para a face, né? Então o correto é não mexer, procurar um especialista, né? Procurar um centro especializado para fazer uma boa limpeza de pele, para estar removendo esses comedões e também evitar de estar espremendo. E quais são as causas das acnes? Quais são os fatores que levam ao surgimento delas? Então, eu comentei agora anteriormente, né? A acne, a fisiopatologia da acne é exatamente isso, né? A hiperproliferação folicular, que é o cravinho, ou seja, é o comedão, ou seja, é a fase inicial, associado ao aumento, né, de sebo, né, pelo aumento da glândula sebácea, né, e o aumento da proliferação bacteriana, que é o Propinobacterium acnes. De volta com o nosso programa hoje falando sobre acnes. No bloco anterior estávamos falando sobre as mulheres, né? Normalmente elas são mais acometidas pelo problema. E eu queria saber, doutor, se a acne ela piora no período menstrual ou pré-menstrual? Porque normalmente as mulheres se queixam um pouquinho mais nessa época. Sim, ela pode haver sim uma piora no período pré-menstrual, né? Geralmente, ou seja, devido o que a gente tinha explicado anteriormente, devido a esses hormônios, né, que vão estar um pouco mais aumentado, então sim, pode haver essa piora. Para a gente falar também sobre os mitos e verdades, queria convidar o senhor aqui para o nosso plasma. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais por que da importância da gente procurar um especialista para tratar a acne. Ela pode, de repente, apontar outros problemas de saúde, pode agravar um quadro de uma outra doença, é uma porta de entrada para identificar outros problemas, por exemplo? Sim, a acne ela pode estar relacionada a outras doenças, né, como a síndrome dos ovários micropolicísticos, né, onde você vai ter uma das classificações a acne, né, algumas síndromes podem estar relacionadas, que a acne pode estar relacionada, né, como a síndrome PAPA, que você vai apresentar uma artrite associada a uma doença, a uma lesão séria que é o pioderma gangrenoso, né, associado à acne, entre outras, né? Então a acne sim, ela eventualmente pode ser manifestação de outras doenças. Nós separamos algumas dúvidas aqui, doutora, entre elas, lavar o rosto vai ajudar a evitar ou lavar demais o rosto pode até ajudar a proliferar a acne no caso de quem tem o problema? São duas situações, né? Se você lavar o rosto demais, você pode acabar aumentando a seborreia do seu rosto, porque, ou seja, você vai ficar com o rosto muito seco, então o organismo vai interpretar isso e vai aumentar a produção de sebo. Mas, lavar o rosto com sabonetes específicos para acne, isso ajuda bastante no tratamento da acne. O correto é lavar 2 a 3 vezes ao dia. Exagerei no consumo, troca o plasma, por favor, porque esse interessa a muita gente. Exagerei no consumo de chocolate. Isso vai me dar mais acnes, espinhas ou não, doutor? Realmente está ligado à alimentação? Teoricamente não tem nada relacionado, né, a alimentação e a produção, um aumento da acne. Porém, já saiu alguns artigos relacionados com relação aos derivados do leite, né, como um aumento da acne. Então, isso é um pouco controverso ainda. Mais uma dúvida comum nas ruas, principalmente aqui para nós que trabalhamos em televisão e fazemos o uso diário de maquiagem. Usar maquiagem demais ou dormir com ela, isso pode agravar a situação? Sim, uma maquiagem oleosa, né, pode sim piorar e até desenvolver mais acne. Então, o ideal é usar maquiagens livres de óleos. O mercado hoje tem maquiagens, né? Que está na embalagem vem escrito não comedogênica ou oil free. Então o ideal é procurar esse tipo de maquiagem e sim, sempre retirar, tá removendo, porque o excesso pode produzir comedões. Mas o fato de usá-las, se eu usar corretamente, pode usar tranquilamente, desde que seja livre de óleo. Espremer as espinhas, como nós falamos no bloco anterior, doutor, que eu queria até aprofundar neste momento. Qual seria a gravidade de espremer as espinhas? A gente viu ali aquela pontinha amarelinha, não resiste, vai lá e mete a unha. Tá errado, né, doutor? Tá totalmente errado, né? O correto é você procurar uma clínica especializada para estar fazendo uma boa limpeza de pele, né? Para estar removendo esses cravinhos, esses comedões e a própria acne. Ao espremer as espinhas, você pode abrir uma porta de
entrada para uma infecção secundária. Né, você pode trazer cicatrizes também, então o ideal é não estar espremendo essas espinhas. Pode até agravar as marcas. Agravar, né? Então o ideal é procurar o tratamento certinho, né, para poder ter uma melhora significativa. Mitos e verdades hoje no nosso Viver Bem, falando sobre acne. Qual foi o adolescente que nunca se viu em frente ao espelho cheio de pasta de dente no rosto, doutor? Isso ajuda ou atrapalha? Não, isso não vai ajudar, né? Isso é um mito, né? Inclusive você pode eventualmente trazer até algum problema pro rosto, uma dermatite de contato, se a pessoa tiver alergia ao flu, alguma coisa assim, né? Pode queimar de certa forma, né? Pode. Então o ideal é não fazer isso. Por fim, gostaria de saber sobre os anticoncepcionais. Já vi casos de mulheres falando que estava tomando justamente para um controle da acne e outras se queixando que aparecia mais ao fazer o uso do anticoncepcional. Então, existem alguns anticoncepcionais que irão ajudar, né, no tratamento da acne, né? Principalmente os que são derivados da ciproterona. Então, eles sim irão ajudar nesse controle da acne. E existem outros anticoncepcionais que também podem até aumentar a acne. Então você tem as duas situações. O ideal é estar procurando, às vezes, um ginecologista, né, para ter o melhor anticoncepcional para cada pessoa, seja específico e de forma individualizada, né? Vamos sentar novamente, doutor, para a gente continuar o nosso bate-papo sobre acne. Pegando o gancho do medicamento, existem medicamentos de uso contínuo para algum outro tipo de tratamento que podem agravar o quadro? Sim, existem alguns medicamentos que podem vir a desenvolver o aparecimento dessas acnes, né? Corticosteroides, aqueles pacientes em uso desse imunossupressor por uma doença autoimune pode ter como um dos sintomas o aparecimento de acne. Alguns anticonvulsivantes, alguns medicamentos utilizados na psiquiatria, como o lítio, também pode apresentar acne. Então, existem vários medicamentos que sim podem apresentar acne. Agora, muito na moda, os hormônios, né? Assim, a procura pelo corpo assim, ideal, as pessoas utilizando anabolizantes, né? Isso pode assim, desenvolver acne grave. Agora, uma dúvida que eu imagino que chegue frequentemente no consultório, doutor, é a chamada isotretinoína para o tratamento da acne. É um medicamento que apresenta uma eficácia e que também tem as suas reações. Qual é o comentário do senhor sobre esse tipo de medicamento? Então, a isotretinoína é um medicamento que a pessoa não deve utilizar de forma assim, aleatória. Ah, meu amigo está usando, eu vou lá e também vou usar. A isotretinoína requer, né, a solicitação de vários exames, porque sim, traz alguns efeitos colaterais, porém é o melhor tratamento para acne, né? Ou seja, após a isotretinoína, que entrou no Brasil, né, em 1993, assim, revolucionou totalmente o tratamento da acne. Por quê? Porque é o único tratamento que pode trazer realmente a cura, né? Porém, tem que ser prescrito pelo médico, tem que haver um acompanhamento, porque tem que estar assim, sendo solicitado exames hepáticos, exames de colesterol, porque esse medicamento ele pode alterar essas situações. Muito bem, doutor. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu agradeço o doutor Paulo José da Silva Filho, dermatologista, que hoje nos ajudou a entender um pouco mais sobre as acnes. Fica o recado, então, para você de casa. Tá com problema? Procura o médico. E sábado que vem nós estamos de volta trazendo mais um tema que fala de qualidade de vida. Obrigada, doutor. Obrigado, Renata. Bom dia.